Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite. O texto bíblico está no livro de Gênesis, capítulo 30. Primeiro versículo. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci. E chamou-lhe Naphtali. A versão Almeida Revista e Corrigida, ela traduz no versículo 8 da seguinte maneira: Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. É muito interessante que sempre que nós façamos a interpretação de um versículo, a gente consiga fazer uma leitura e um entendimento dos versículos que estão ao redor. Isso a gente chama de contexto, certo? Então, o contexto aqui é que a irmã mais velha de Raquel, que no caso era Lia, né? Ela teve filhos e por Deus ter concedido essa graça a Lia, a Raquel, que era a irmã mais nova e era a esposa amada de Jacó, sente inveja da irmã. E ao sentir inveja, ela vai questionar com o marido, né? O marido de Jacó, e Jacó vai dizer que não é Deus, porque na antiguidade, né, a maternidade era visto como a bênção de Deus. E a infertilidade era a maldição. Deus estava amaldiçoando aquela pessoa. Esse era o conceito da antiguidade. Quem dava a luz era abençoada, e quem não dava era amaldiçoada. Por isso que Jacó vai dizer: Estou eu no lugar de Deus? Então, no entendimento de Jacó, era Deus quem tinha impedido o fruto do seu ventre. E a partir daí, a Raquel e o Jacó, eles vão tomar uma decisão. Como Deus não concedeu filhos a ela, né? Ela vai se valer de um costume, uma prática que tinha na antiguidade. Quando a senhora, a dona da casa, ela era estéril, então o costume daquela terra, de onde eles viviam lá, eles permitiam que o marido casasse com uma serva dessa mulher, né? Uma jovem, né?
E o filho dessa serva não seria da serva, mas sim da senhora, né? Da dona da casa. E a gente vai ver que Raquel vai se valer desse costume e vai entregar a serva dela a Bila. E a Bila vai ter 2 filhos com Jacó, que é o Dan e o Naphtali. Aí nós vamos fazer aqui uma breve explicação. O versículo 8, na CF, ele diz: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. E na RC, na Revista Corrigida, diz: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e também venci. Vou fazer uma introdução para explicar a situação. Raquel sofria, pois sua esterilidade não se alterava, e ela não estava dando filhos a Jacó. A palavra hebraica para ciúmes envolve o sentimento de alguém que já aguentou o máximo. Inveja, descontentamento, petulância marcaram sua voz, sua linguagem e sua expressão facial. Lia, Raquel, Jacó eram todos infelizes. Seus problemas domésticos e sofrimento tornaram suas palavras e atitudes indignas, desnecessárias e indecorosas. Reflexão: tentativas humanas de remediar a situação provaram-se insatisfatórias. O oferecimento de Bila e Zilpa como esposas secundárias para ajudarem a edificar a família só tornou a situação ainda mais dolorosa. Filhos nasciam, mas os corações continuavam em desarmonia e infelizes. Além dos 6 filhos e uma filha de Lia, 2 filhos nasceram de Bila e 2 de Zilpa. A reação dos patriarcas à sua esterilidade. Comparação de comportamento dos casais de patriarcas em circunstâncias semelhantes. Raquel e Jacó, Rebeca e Isaac, Sara e Abraão. A gente vê que a esterilidade foi uma coisa recorrente, né? Nos 3 patriarcas. Em Abraão, em Isaac e em Jacó, né? No caso de uma das esposas, né? No caso de Jacó, Raquel. Sara recorreu a um aceitável costume em sua cultura, embora contrário à vontade de Deus para garantir um herdeiro a Abraão. Como o herdeiro estava demorando, né? Sara vai se valer do costume da cultura que eles foram criados, vai entregar uma serva a Abraão e dessa serva vai nascer Ismael. Essa foi a resposta, a reação de Sara à demora de Deus, né? A provável demora de Deus segundo a interpretação deles. Isaac, né, orou para que Deus abrisse o ventre de Rebeca e esperou. Então, o patriarca Isaac, ele é o exemplo para nós de que qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer disfunção, qualquer esterilidade é vencido com oração, né? Já Raquel e Jacó seguiram o exemplo de Sara e de Abraão. Tá? Então, esse é um texto que ele fala de uma narrativa, né? De um problema que aconteceu entre
os patriarcas, né? No caso, Jacó e Raquel, e como eles resolveram o problema. Primeiro, eles vão resolver o problema, né? Mas Deus vai permitir, por sua misericórdia, Deus vai permitir. Mas quem vai apresentar a solução definitiva para o problema não é a solução humana, é a divina. O relato completo, na verdade, ele vai até o versículo 24, do 1 ao 24. É o homem e a mulher tentando resolver os seus problemas à sua maneira, à base da sua cultura, não dando certo, e quem vai apresentar a solução definitiva é Deus. Certo? O versículo 1 a 8 fala da esposa amada que fica desesperada. Embora fosse bonita e amada, Raquel logo descobriu que fortes sentimentos de inveja incitavam seu coração contra Leia. Os valores daqueles dias davam elevada importância ao fato de ter filhos. E ela não tinha nenhum. Irracionalmente, ela exigiu que Jacó lhe desse filhos, diante do que ele respondeu furiosamente: Estou eu no lugar de Deus? Mas Raquel se lembrou, como Sara, que a lei da região permitia à esposa sem filhos ter a posteridade por meio de uma esposa substituta. Impossivelmente ela deu a Jacó a serva Bila, que logo teve um filho, o filho que Bila não podia dizer que era dela, pois legalmente pertencia a Raquel. Quando chamou o menino Dan, versículo 6, que significa juiz, justificação ou defesa, ela não estava pensando que Deus a condenava, mas que a julgava digna de misericórdia. O nome que Raquel deu ao segundo filho de Bila, Naphtali, quer dizer lutando, e está baseado em com lutas tenho lutado. Pelo fato de a primeira parte da frase ser traduzida literalmente lutas de Deus, há quem afirme que Raquel estava se perdendo em magias, certo? Então, essa expressão que ela, na revista e corrigida com lutas de Deus, alguns intérpretes imaginam que a Raquel estava usando o misticismo, a magia, para ter filhos, né? Já outros não, né? Já outros acreditam que ela orava com fervor a Deus, certo? Orava com fervor a Deus, embora suas emoções estivessem tingidas de inveja. É interessante a gente notar aqui que, embora no coração dela tivesse um desejo de ter filhos da maternidade, que era uma coisa muito importante, né? As ações que ela e o esposo tomavam, elas eram contrárias à fé em Deus. Por isso que eu acho que ela, ao falar de lutas com Deus, na verdade ela está se justificando, né? É assim, olha, eu tive um filho e esse filho eu, eu, eu clamei a Deus, eu pedi a Deus, eu lutei com Deus, assim como Jacó lutou com Deus, vai lutar com Deus, e Deus me deu a resposta, né? O nascimento do filho seria a vitória da luta que ela estava travando com a irmã, certo? Então, essa expressão, no meu entender,
É mais uma justificativa dela para o que ela está fazendo, para o que ela está passando, mas o coração dela ainda está cheio de inveja, está cheio de maus sentimentos. Então, na verdade, grande parte da luta dela é contra ela mesma e contra a irmã. Certo? A luta é consequência das escolhas que eles fizeram. Porque o que deveria ser feito é o casal orar e esperar em Deus. Jacó e Raquel orarem e esperar em Deus. Mas eles vão preferir lutar da sua maneira, né? E como é a sua maneira? Vamos pegar uma serva, eu tenho uma serva, ela é nova, e quando ela tiver o filho, eu coloco entre as minhas pernas e digo que esse filho é meu. Então ela entendia que aquilo dali estava resolvendo aquela situação. Ela achava que estava tendo uma vitória e aquela vitória teria sido Deus quem tinha concedido. Tá certo? Agora, mais interessante do que o versículo 8 é o desdobramento. Tá bom? Por quê? Porque ela não vai ter um filho, né? Literalmente, embora a escrava dela, a serva, tenha 2 filhos, ela não vai ter o filho, né? Aí o que é que ela vai recorrer, né? Ela vai recorrer à magia, à superstição, né? Do versículo 4 ao 24, o relato diz que Raquel tentou usar mandrágoras para induzir a fertilidade. As mandrágoras eram popularmente chamadas de maçã do amor. A mandrágora é uma planta tuberosa com fruto amarelo semelhante a uma ameixa. Supunha-se, na cultura em que eles viviam, que agia como um talismã do amor. E ela negocia, né? O filho de Leia traz essas mandrágoras do campo. E quando a Raquel vê as mandrágoras, ela vê naquelas mandrágoras uma oportunidade para engravidar. Aí o que que acontece? Ela troca, né, as mandrágoras para que o marido dela, Jacó, tivesse uma noite de amor com a Leia, né? Então, com certeza, posteriormente a Raquel vai ter uma noite de amor com Jacó e, e vai continuar estéril, apesar do supersticioso talismã. Aí quando é que a situação vai mudar? A situação vai mudar a partir dos versículos 22 ao 24, né, que eu acho nessa passagem os versículos mais interessantes, certo? Por quê? Porque a partir daqui ela vai tomar a decisão correta. Versículo 22 diz assim, ó. E lembrou-se Deus de Raquel, e ouviu-a, e a tornou fértil. Certo? A situação estava nas mãos do Senhor, e ele não permitia que tentativas humanas a mudassem. Finalmente, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a, né? Se Deus ouviu, é porque ela clamou, ela pediu, ela orou, e a fez fecunda. Então, chega num determinado momento que a Raquel vai entender que as tentativas humanas e a superstição, elas não vão fazer aquilo que somente Deus pode fazer, que é o milagre, certo? No caso dos 3 patriarcas, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, os 3 vão ter que reconhecer que o filho que Deus vai dar é um milagre. E eles não partem nem da iniciativa humana, nem da superstição.
Na hora determinada por ele, né, Jeová deu a resposta. Retirou o vexame de Raquel e a encheu de alegria e louvor. Ela concebeu e deu à luz um filho e lhe chamou José. A infelicidade de Raquel é removida quando renuncia o acesso a seu esposo e se volta exclusivamente à oração. Jacó tem a desvantagem de ser o segundo a nascer, mas o Senhor o escolhe para ser o primeiro. Ele finalmente prevalecerá quando a força de seu físico for substituída pela força da oração. Ambos, Raquel e Jacó, são mencionados como a lutar e a vencer. Para Raquel, as mandrágoras foram inúteis. Quando finalmente deu à luz a um filho, ela entendeu que foi um ato especial da misericórdia divina. Lembrou-se que Deus eterno associado Lembrou-se, Deus é termo associado com oração respondida. O nome que ela deu ao garoto foi José, que significa acréscimo. Pela fé, ela esperava outro filho como presente de Deus. Para ela, a superstição pagã perdeu sua atração. Amém? Então eu concluo dizendo que a Raquel ela estava lutando em primeiro lugar contra os seus sentimentos, né? De inveja, de intriga, de confusão, contra seus sentimentos e contra sua irmã. E quando ela entrega a escrava, ela acreditava que aquilo que ela estava passando era uma luta dela contra Deus. E como a escrava teve um filho, ela venceu a luta com Deus, né? Uma luta acirrada. Aí ela vai entregar a escrava e essa escrava vai ter 2 filhos. Depois disso, ela vai se valer da superstição, que é o uso de um afrodisíaco, que no caso as mandrágoras. Não vai conseguir engravidar. E a virada de chave realmente acontece no versículo 22, quando ela começa a orar. Eu acredito que o versículo 22 é muito mais expressivo com respeito à oração do que o 8. Porque no 8 ela travava uma luta com a irmã e acreditava que era uma luta com Deus. Mas no 22 ela faz o que todos nós temos que fazer, que é nos render. Eu tentei usando a minha tradição, eu tentei usando a minha superstição e nada deu certo. O que é que eu tenho que fazer agora? Me render a Deus. E quando ela se rende a Deus e quando ela ora, né? E o versículo 22 diz que Deus a ouviu. E se Deus a ouviu, é porque ela estava clamando, é porque ela estava pedindo e é porque ela estava orando. E o versículo diz que Deus lembrou-se de Raquel. E se lembrar na Bíblia, nesse caso aqui, não é que Deus tenha esquecido dela. É que Deus, naquele momento, ele entrou com providência na necessidade dela. Amém? Então, para mim, o versículo 22, certo? Ele tem mais força, né? Mais poder com respeito à oração
Porque a nossa grande batalha é quando nós vencemos a nós mesmos, né? E entregamos a Deus algo que para nós é impossível de resolver. A infertilidade era algo que somente Deus poderia resolver. E ela vai entregar essa causa a Deus e Deus vai dar uma resposta para ela, né? Deus vai dar José, que é uma adição, que é um acréscimo, que vai se tornar um dos patriarcas, né? Que vai ser a diferença na família de Jacó, vai ser José. A paz do Senhor Jesus. Amém.